Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixa seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, o nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 18h45, campeonato belga, temos Leuven contra o Genk. Estamos a falar do 15º, vai enfrentar o 5º colocado da tabela classificativa do campeonato belga. O Leuven, nos últimos 5 jogos, ganhou apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 6 golos e sofreu 8. Vai enfrentar o Genk, que nos últimos 5 jogos ganhou 12, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 10 golos e sofreu apenas 4, ao passo que o Leuven marcou 6 e sofreu 8. Nos últimos confrontos diretos, o Leuven ganhou uma vez, não teve nenhum empate. O Genk ganhou 4 vezes. Vamos aos dados complementares para nos ajudar a dar entrada nesse palpite. O Leuven não venceu 11 dos últimos 13 jogos em que participou, teve menos de 3.5 golos nos 9 dos últimos 11 em que participou. Ambas marcam em 3 dos últimos 4, e o Genk teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 6. Leuven ganhou e empatou 11 dos 9 dos últimos 11. Ambas marcam em 4 dos últimos 6. E nos últimos confrontos diretos, teve menos de 3.5 golos em 4 dos últimos 5. Genk venceu 6 dos últimos 7. Genk marcou primeiro 8 dos últimos 9, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4, e Genk venceu o primeiro tempo em 5 dos últimos 7. Tendo estes dados, também levando em consideração de que passa-se muito tempo desde esses confrontos, a garantia é que o Genk marque. Então a gente vai entrar com o Genk marque mais de 0.5 na partida, e aí o nosso problema estaria resolvido e a gente passa logo para o próximo vídeo. 19 horas temos meu Barcelona contra o Osasuna. O meu Barcelona está na 4ª posição da tabela, vai enfrentar o Osasuna, que está na 12ª da tabela. Mas isso não quer dizer nada, porque o meu Barça não está numa boa fase, não está mesmo. Mas vamos aos dados. O meu Barça nos últimos 5 jogos ganhou apenas 2, empatou 0 e perdeu 3. Marcou 13 e sofreu 16 golos. É aquilo que eu disse, pessoal. O Barcelona não está numa boa fase, mas está oferecendo e está dando muitos golos. É muita garantia de golo. Olha para tudo isso. É lucro. Lucro são lucros. E vai enfrentar o nosso Osasuna, que nos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 5 golos e sofreu 7. Nos últimos confrontos diretos, o Barcelona ganhou todos os jogos. E vamos aos dados complementares para nos ajudar a dar entrada nesse palpite. Barcelona teve mais de 2.5 em 9 dos últimos 10. É aquilo que eu disse. Barcelona está numa boa fase, está perdendo muito, está empatando. Não, Barcelona está perdendo muito, mas está marcando muito. Mais de 2 gols e meio em 9 dos últimos 10, cara. Ambos times marcam em 13 dos últimos 12. É aquilo que eu estou a falar. Se ambos marcam, é mais nenhum garantido, não é? Barcelona ganhou e empatou 6 dos últimos 8. Barcelona sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5. Ao passo que o Osasuna teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6. O Osasuna não está a marcar muito. E isso é óbvio, né? Nos últimos 5 jogos, marcou 5 e sofreu 7. O Osasuna não venceu 4 dos últimos 5. O Osasuna sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 7. E em confrontos diretos, Barcelona venceu 7 dos últimos 8. E Barcelona marcou primeiro em 7 dos últimos 8. Aqui, sem muita enrolação, o Barcelona não está bom, mas está desesperado. Vai jogar em casa mais uma vez. Já perdeu em casa contra o Valência. Sim, contra o Valência perdeu em casa na jornada passada. E agora vai tentar fazer
bonito para sair da quarta colocação e tentar garantir o terceiro lugar, visto que o Real Madrid e o Girona estão muito à frente. Barcelona precisa acumular pontos, então será um jogo aberto. O Osasuna vai com tudo aproveitar do Barcelona numa má fase e tirar pontos do Barcelona nesta fase. É uma estratégia muito boa para as equipes pequenas, porque quando essas equipes recuperam fica muito difícil de subir por intermédio dela. Então a gente fica em mais de 1.5 nesta partida e vamos para o próximo vídeo. 20h30 temos Tottenham contra as abelhas. Brentford é o quinto contra o 14º. Vamos aos nossos dados. É o Tottenham jogando em casa, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2, empatou apenas 1, marcou 8 gols, sofreu também 8. O Brentford nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 4. Marcou 8 gols, sofreu 13. Nos últimos confrontos diretos, Tottenham ganhou uma vez, o Brentford ganhou uma vez e teve 3 empates, conforme podemos ver aqui. Agora vamos aos dados complementares, que assim a gente tem uma ideia melhor de entrada. Tottenham ganhou e empatou 6 dos últimos 8 jogos, não tem conversa. Ambos times marcam 8 dos últimos 9 em Inglaterra. Brentford marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Brentford não venceu 7 dos últimos 8 e teve mais de 3.5 em 4 dos últimos 5. Já nos confrontos diretos, ambas marcam em 3 dos últimos 4 jogos em que ambas as equipes se enfrentaram. Brentford ganhou e empatou 4 dos últimos 4 e teve mais de 3.5 em 3 dos últimos 7. Aqui é um jogo para gol. Não quero saber se Tottenham está desesperado, quer subir na tabela. Ele vai precisar marcar. O Brentford também vai querer marcar. É um jogo aberto. Inglaterra não tem jogo fechado, quer dizer, raramente tem jogo fechado. Então a gente fica com mais de 1.5 e partimos para o próximo vídeo. Okay? 20h da manhã temos o melhor clube do mundo da atualidade. É o segundo colocado contra o 19º classificado. O nosso City, nos últimos 5 jogos, ganhou 5, empatou 0 e perdeu 0. Marcou incrivelmente 14 gols e sofreu apenas 4. Vai enfrentar o nosso Burnley, que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3. Marcou simplesmente 5 gols e sofreu 7. Em confrontos diretos, City ganhou todos os 5, não tem muita conversa nisso. Vamos aos dados complementares. Man City venceu 9 dos últimos 10 jogos. Man City marcou primeiro em 8 dos últimos 9. Ao passo que o Burnley teve menos de 3.5 em 7 dos últimos 8. O Burnley perdeu 3 dos últimos 4. O Burnley sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 também. Em confrontos diretos, menos de 3.5 em 4 dos últimos 5 jogos. Man City venceu 10 dos últimos 10. Man City marcou primeiro em todos os últimos 10 jogos em que ambas as equipes se enfrentaram. Manchester City venceu o primeiro tempo em 9 dos últimos 9. Aqui sim a gente vai inventar um bocado, né? Estamos à procura de uma odd maior e também um pouquinho mais segura. Então a gente fica com Manchester City ganha ou empata e mais de 1.5. É uma combinação. Manchester City ganha ou empata e mais de 1.5. Vamos para o próximo vídeo que a gente quer terminar para apostar. 21h temos Espanha, Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano. Estamos a falar do terceiro contra o 13º colocado. O Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu 1, marcou 11 gols, sofreu apenas 7. Vai enfrentar o Rayo Vallecano, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 5 golos e sofreu 5. Nos últimos confrontos diretos entre ambas as equipes, o Atlético de Madrid venceu 4 e o Rayo Vallecano venceu apenas 1-0. Vamos aos dados complementares. O Atlético de Madrid venceu 4 dos últimos 6 jogos. O Atlético de Madrid marcou primeiro em 8 dos últimos 9 e teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4. Ao passo que o Rayo Vallecano não venceu 7 dos últimos 8 e teve menos de 2.5 em 8 dos últimos 9. Confrontos diretos. Atlético de Madrid venceu 8 dos últimos 9. Atlético de Madrid marcou primeiro 9 dos últimos 9. E Atlético de Madrid venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4.
Apesar de muitos jogos de menos de 2.5, não significa que não está tendo 2 gols. Então a gente vai buscar ali mais de 1.5 na partida e passamos para o próximo vídeo, que por sinal é 21h15. Temos Liverpool contra o Chelsea. É o primeiro classificado contra o nono. Vai ser uma batalha intensa porque o Chelsea está a voltar, o Chelsea está a recuperar. O Liverpool nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0. Com 14 golos sofreu apenas 4. Chelsea nos últimos 5 ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 11 golos e sofreu simplesmente 2 golos. Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória para nenhum dos lados. Chelsea empatou contra o Liverpool nos últimos 5 jogos e vamos aos dados complementares. Liverpool venceu 6 dos últimos 7 jogos. Liverpool marcou primeiro em 6 dos últimos 7. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. No jogo do Chelsea, menos de 3.5 em 3 dos últimos 4 jogos. Chelsea ganhou ou empatou 6 dos últimos 7. E em confrontos diretos, menos de 3 golos e meio em 8 dos últimos 9. Chelsea ganhou ou empatou 8 dos últimos 8. Tempos diferentes, histórico feito, mas tempos diferentes. A gente vai buscar mais de 1 gol e meio nesta partida. Primeira Liga de Portugal, temos Sporting Braga contra Desportivo das Aves. É o quarto colocado contra o 18º. Vamos aos nossos dados. O Braga, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 8 golos e sofreu 8. Vai enfrentar o Desportivo das Aves, que nos últimos 5 jogos ganhou 0, empatou 2 e perdeu 2, marcou 3 golos e sofreu 9. Em confrontos diretos, Braga ganhou uma vez, teve 0 empate e o Desportivo das Aves ganhou uma vez. Dados complementares, teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 5 jogos em que Braga participou. Braga ganhou ou empatou 6 dos últimos 7, Braga sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4. Ao passo que o Desportivo das Chaves, teve menos de 3.5 em 3 dos últimos 4, não venceu 10 dos últimos 10 jogos em que participou. Em confrontos diretos, Braga venceu 7 dos últimos 8, teve menos de 3.5 em 5 dos últimos 6 e ambas marcam em 3 dos últimos 4. Aqui nesse cenário, eu ficaria com Braga ganha ou empata em menos de 4 golos, que vem com muita força. Só com o jogo do Benfica teve 5 golos, o Braga marcou 2 e o Benfica marcou 3 golos. Então, o Desportivo das Chaves, contra o Famalicão teve um 4-4, pois é. É uma boa entrada. Braga ganha ou empate menos de 4.5 golos. E agora vamos para o resultado das nossas análises para saber o que a gente conseguiu filtrar e que bilhete a gente vai ter para o dia 31 de janeiro a fechar com o mês. Aqui está o resultado da filtração dos melhores jogos para o dia 31 de janeiro. Primeiro jogo temos Genk marca mais de 0.5. Segundo os jogos, ficamos com Tottenham mais de 1.5, Manchester City ganha um empate mais de 1.5, Atlético de Madrid mais de 1.5, Liverpool mais de 1.5 e fechamos com o nosso bilhete para finalizar com o mês de janeiro. Vamos agora para a tela cheia. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perdes. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.